de Atos dentro daquela primeira viagem missionária que nós estamos lidando aqui na igreja. E um episódio que é bem diferente do que nós temos visto. E eu dei esse título aqui, meio bizarro, assim, meio, sei lá, espiritual, né? Entre Deus, deuses e demônio. E em cada uma das cenas que nós vamos lidar aqui nesse episódio, vamos ter uma expressão vinculada a Deus ou deuses e a demônios, mas não no sentido normal da palavra, no sentido figurado aqui. É um daqueles episódios em que fica registrada uma maneira do apóstolo Paulo lidar com um determinado público que pode ser muito útil para a gente quando a gente for lidar com públicos parecidos. E eu me refiro ao pessoal da cidade de Listra, que é o que nós vamos estudar hoje. Obrigado, filho. Obrigado pela minha aguinha. Paulo e Barnabé tinham fugido da cidade de Icônio, como nós vimos na semana passada, sendo ameaçados de tortura e de apedrejamento. E em Icônio, Paulo tinha usado aquele esquema normal que ele sempre usa nas viagens. Ele chegava, procurava a sinagoga, ia no sábado, pregava o evangelho, Deus soberanamente chamava pessoas, depois havia perseguição, Paulo encorajava os convertidos e quando a perseguição se acirrava, Paulo ia para a próxima cidade. Esse foi o esquema normal dessa viagem e de outras que o apóstolo Paulo vai fazer no livro de Atos. E agora, ao fugir de Icônio, eles vão a 100 quilômetros de Icônio para a cidade de Listra. Eu não coloquei os mapas aqui porque nós vimos hoje no EBD, ok? Então, são os mesmos mapas que nós vimos. E quando chega em Listra, Paulo se defronta com uma realidade. Uma cidade 100% pagã. Um novo tipo de lugar, o primeiro lugar que Paulo chega sem sinagoga. E eu quero trabalhar esse texto de Paulo em Listra, em Atos capítulo 14, versículos 8 em diante. Você pode abrir aí, vai ser projetado, mas você pode abrir. E eu quero trabalhar esse texto, como eu já trabalhei, uma estratégia de trabalhar cenas de teatro. Já foram no teatro, né? Que você tem a primeira cena, e aí é um ambiente, apaga a luz, eles montam um novo cenário, às vezes é o mesmo cenário, mas surge uma segunda cena, uma terceira eventualmente, e eu quero trabalhar esse texto assim, como se estivéssemos narrando uma peça, uma história, em 3 cenas, ok? E a primeira cena, aliás, cada cena, volta aí, Cassiano, cada cena vai ter a palavra Deus, a palavra ou deuses, ou Deus, ou demônios, e eu vou explicar porque essas palavras estão em cada uma dessas cenas. Então abra comigo Atos capítulo 14, a primeira cena que nós vamos estudar, está nos versículos 8 a 13, ok? Primeira cena, e a primeira cena eu dei esse nome aqui. Os deuses se fizeram homens, ok? Não pense que isso é real, que eu estou defendendo essa ideia, mas é a perspectiva dessa cena que resume o que acontece ali a partir desse episódio. Leia comigo então o que diz Atos capítulo 14, versículos 8 a 13, diz assim: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e que nunca tinha andado. Lembra que Lucas é médico. Ele descreve o quadro. Não é só um caso de paralisia, é uma paralisia desde o nascimento. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Agora vocês veem de onde veio o título da cena. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era Paulo quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade,
trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios a eles ou a Paulo e a Barnabé. Essa é a primeira cena. Chega essa história fantástica aqui pra gente, que tem um paralelo muito grande com a história de Pedro em Atos capítulo 3, quando Pedro chega diante daquele paralítico na porta do templo, chamada Formosa, o nome da porta, e ele e João olham para o rapaz ali sentado, e dizem, né, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E aquele homem sai curado, e tem todo aquele episódio de perseguição em Atos 3 e 4, de pregação e conversões e perseguição. E ambas as histórias lidam, então, com um tipo de milagre daqueles que realmente marcam a história de uma cidade. Não foi essa paralisia desse homem, não é por causa de um acidente, alguma coisa menor. É algo severo a ponto do camarada nunca ter andado. Casos que possivelmente até hoje a medicina seria incapaz de resolver. Paulo então fixa os olhos nele, estou recontando só um pouquinho da história, e Paulo de alguma forma percebe nesse olhar que aquele homem tem fé, e Paulo então grita para ele levantar e andar. Ou seja, não é um milagre às escondidas, é um milagre público. Paulo faz questão de gritar aqui. E o rapaz não apenas anda, é um rapaz que pula e anda e a cidade fica em alvoroço. E eu só quero fazer só abrir um parêntese aqui sobre a história desse rapaz e depois eu quero trazer uma informação interessante para vocês aqui. Quando eu vejo, turma, abrindo parêntese aqui sobre a história desse rapaz paralítico de nascença à porta do templo, alguns pensamentos sempre vêm à minha mente. Quando a gente vai vendo histórias e histórias, Jesus nas suas curas, os apóstolos nas suas curas. Primeiro, a Bíblia ela mostra, de fato, que as pessoas têm lutas reais. E cada um tem as suas. Esse homem paralítico, ele nunca andou. Há outros na Escritura que são possessos de demônios. Há outros que a Bíblia chama num termo genérico de pecadores. Seja como for, antes de qualquer pessoa interagir com a fé em Cristo, com os cristãos, com o próprio Jesus, as pessoas vivem lutas e misérias reais. E aqui também. Sempre temos pessoas que se achegam à fé que trazem lutas e marcas da sua vida. Sejam marcas físicas, que eventualmente Deus atua, eventualmente não. Sejam marcas de outras dimensões, pessoas que sofreram abuso, pessoas que... história de família complicada, pessoas que lutam com a sua saúde de forma geral, enfim. E esse tipo de texto revela para a gente que Deus está ciente dessas lutas e que Deus, se Ele quiser, Ele é capaz de resolvê-las. Se Deus consegue curar um paralítico de nascença, Ele poderia lidar com todas as nossas lutas, ok? Quando Ele não lida, não é porque Ele não pode, é porque de alguma forma Ele não quer. Esse é o parêntese que eu queria abrir aqui no aspecto desse paralítico. Voltando para o texto aqui. Eles, como apóstolos, Paulo fala, o milagre é realizado e as pessoas pensam que Paulo e Barnabé são deuses. Há muitos anos atrás, eu ainda namorava a Dani na época, então faz um pouquinho de tempo, seguramente mais do que 22 anos. Estamos falando do ano de 1998, ok? Nós estávamos num shopping em São Paulo, não sei se a Dani lembra, linda, lá no West Plaza, e nós entramos numa livraria. Eu trabalhava ali perto, a gente foi ali e entramos numa livraria e eu vi esse livro aqui. Eu sempre indico esse livro, se você esquece da mitologia grega. Já leram ou não? Livro de Ouro da Mitologia do Thomas Bulfinch. O Thomas Bulfinch, ele é um autor do século XIX. Ele narra muito da mitologia grega e da mitologia nórdica. Mas o meu foco aqui sempre foi... Eu gosto de mitologia, né? Para nós é mitologia, ok? Para essa geração aqui não. E quando eu li essa história a primeira vez,
eu me lembrei de uma história desse livro aqui que eu quero ler para você. Quando a gente vê um episódio de eles chamarem Paulo e Barnabé de Zeus e de Hermes, você fala, mas por quê? E quando a gente estuda mitologia grega, você entende. Eu vou citar para vocês algo que ficou registrado na história através do poeta Ovídio, que escreveu por volta do ano 0, ano do Nosso Senhor, ano Domini. Ele escreveu um poema que narra uma tradição dessa região. E essa história que eu vou ler para vocês, a história de Baucis e Filémon, ela é uma história que o pessoal dessa região que Paulo e Barnabé estão, eles acreditavam nessa história. Eu quero trazer essa história da mitologia para vocês. Numa certa montanha da Frígia, que é essa região aqui, há lado a lado uma tilha e um carvalho rodeados por um muro baixo. Então há 2 árvores ali. Não muito distante do local fica um pântano que foi habitável e agora está cheio de lagos e é refúgio de aves aquáticas e corvos marinhos. Certa vez, Júpiter, ele está usando aqui a terminologia grega, mas certa vez Zeus, sob forma humana, visitou a região em companhia de Mercúrio, cujo nome grego é Hermes. Olha a história. Zeus e Hermes visitam, é a história da mitologia grega. Esse livro aqui não é crente, é um livro de mitologia. E Mercúrio, ou Hermes, estava sem as suas asas. Apresentaram-se como viajantes fatigados e procuraram, batendo em muitas portas, abrigo e repouso. Mas encontraram todas as portas fechadas, pois era tarde da noite e havia poucas pessoas hospitaleiras na região. Finalmente, ao bater numa porta, uma moradia humilde, um casal humilde os acolheu em uma pequena choupana onde vivia uma velha piedosa chamada Baucis e o seu marido chamado Filémon, que se uniram quando jovens e que haviam envelhecido juntos. Então, Zeus e Hermes foram de casa em casa, batendo ali, e ninguém os atendeu. Baucis e Filémon, velhinhos, uma casa simples, os atendem, ok? Não havia necessidade ali procurar senhor e servo, o casal, enfim, constituíam servos e senhores. E quando os hóspedes celestiais transpuseram um umbral humilde e abaixaram a cabeça para passar pela porta, o velho trouxe uma cadeira sobre a qual Baucis estendeu um pano, pedindo que assentassem. Ok? Então, ele vai narrar um pouquinho da hospitalidade com os deuses Hermes e Zeus. Em seguida, ela retirou brasas das cinzas, reavivou o fogo, alimentou com folhas. Seu marido colheu ervas na horta. Filémon tirou um gancho com um toucinho, cortou um pedacinho, colocou na panela. Encheram a água quente numa tigela para eles lavarem as mãos. E colocaram uma almofada no banco em que eles sentavam. Ela pegou um avental enfim, arrumando a mesa, trouxeram conservas em vinagre, rabanete, queijo, ovos, azeitona. E quando tudo ficou pronto, colocou na mesa uma sopa e serviu-a juntamente com vinho, que era um pouco de vinho velho que eles tinham, e colocou na sobremesa maçãs com mel silvestre. Então, estão vendo a história aqui? Enquanto então eles aquele jantar prosseguia, os velhos ficavam assombrados porque conforme serviam o vinho, conforme iam servindo o vinho se renovava no jarro. Então está acontecendo um milagre aqui, ok? Baucis e Filémon então perceberam que eram hóspedes celestiais e caem de joelhos e imploraram por perdão em virtude da pobreza do acolhimento. Possuíam um velho ganso, o único ganso, mataram o ganso, correram atrás do ganso, mataram o ganso, enfim, e sacrificaram aquele pobre animal aos deuses que ali estavam. E aí os deuses disseram: somos deuses. Esta aldeia inhospitaleira sofrerá a pena da sua impiedade. Somente vós escapareis ao castigo. Deixai esta casa e vinde conosco para o alto do monte.
E os dois, então, apressaram-se a obedecer, apoiaram seus bastões e subiram junto com os deuses. E quando estava à distância de um tiro de seta, voltaram os olhos para trás e viram toda a região transformada em um lago. Então Zeus falou a eles com benevolência: diga-me, velha e seu marido, quais são os desejos de vocês? O que eu posso fazer por vocês? Filemon conversou com Baucis e durante algum tempo disseram assim, pensaram durante um tempo e disseram assim: queremos ser os sacerdotes e guardiões do seu templo, mas gostaríamos, acima de tudo, de morrer juntos. O texto segue e, conforme os dois um dia eram guardiões do templo de Zeus e de Hermes, já estavam velhos, um dia Baucis viu seu marido Filemon cobrir-se de folhas, enquanto Filemon via sua esposa cobrir-se de folhas. E de repente a história termina com, na frente do templo, um grande carvalho, uma outra árvore, os dois na portinha ali, tendo morrido juntos. Essa é a história da mitologia grega. Sobre essa região aqui. Quando a gente lê o texto, você começa a compreender o que passa na cabeça daquelas pessoas ali. Eles estão vendo um milagre e lembram da história que todo mundo contava e falam: é Zeus e Hermes que vieram de novo. E eles não querem mais virar um lago. E o que eles fazem? Só para vocês saberem, a fonte do poema é o vídeo no escrito Metamorfoses dele. As pessoas não querem virar ali, serem consumidas pelos deuses. Então, elas simplesmente falam: vamos sacrificar. Eles chegaram, eles voltaram. E quando Paulo e Barnabé chegam e acontece esse milagre, é isso que as pessoas pensam. Turma, essas pessoas estão perdidas nas suas crenças. Há lugares como esse aqui em que não há nenhum relance de revelação bíblica, nem de Antigo Testamento naquela época. As pessoas ficam perdidas naquilo que hoje é historinha. As pessoas acreditavam nisso. Pessoas sem Jesus são assim, acreditam em qualquer coisa. Se você pegar na internet lista, não sei, faça isso num horário tranquilo, não sei, meia-noite, numa sexta-feira, talvez não seja a melhor situação, mas procurem as religiões mais bizarras do mundo. Já tentaram fazer isso? Eu vou citar algumas para vocês. A igreja do Maradona. Sabia disso? Tem a igreja do Maradona. Eles usam camisa 10 de Deus, né? E escrevem o 10, que fica meio 10 de Deus. Tem igreja, tem religião, chama Igreja da Eutanásia. Isso, lá na região da Suíça, Andrés, ali, o lema da religião da eutanásia é: salve o planeta, mate a si mesmo. Primeira religião que acabou antes de começar. Mas tem gente que segue essa tal religião, e um reverendo, Chris Corda, e o pastor Robert Kimber. Cara, e eu falo: será que é bizarro isso? Mas se a internet falou, é verdade. Presbiterianismo vai dizer que quando uma pessoa morre, sua alma sobe e é jogada como um frisbee de um telhado. E onde fica grudada a alma, ali permanece. Tem a igreja presbiteriana. Não é presbiteriana, presbiteriana. De Elvis Presley. Sério, é sério, né? E eles cantam algumas canções do Elvis, afinal, Elvis não morreu. e eles são proclamadores do rei, ok? Enfim, há outras religiões aqui. Mas o ponto é,
quanto mais distante as pessoas estão de qualquer tipo de revelação específica de Deus, seja as Escrituras, seja Jesus Cristo, mais doidas são as suas crenças. E eles acreditam que 2 homens são deuses. E assim termina a primeira cena, com touro para ser sacrificado, coroa de flor para oferecer para esses homens, e as luzes se apagam e termina a primeira cena. Chega então a segunda cena. Agora o cenário é praticamente o mesmo, mas na segunda cena é uma segunda cena que tem diálogo, ok? Diz assim, o versículos 14 em diante. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas inúteis e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. E olha o versículo 18. Apesar destas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. A segunda cena eu coloquei esse nome: o Deus verdadeiro se revelou. Seja na pregação do apóstolo, mas no conteúdo da pregação, Paulo vai dizer: contudo, Deus não ficou sem testemunho. E esse é o tema da segunda cena. A segunda cena, ela não é uma pregação qualquer. Gente, eu falei que eu ia fazer uma doideira. Eu falei para alguns irmãos, já preparei, os irmãos estão visitando aí. Mas eu quero dar uma ideia da dramaticidade da segunda cena. Vocês permitem? Calma aí. Segura. Não, Carla, por favor, abaixa a câmera. Abaixa aí. Porque quando eles tentam sacrificar, eles rasgam as vestes. Eu vi com uma camisa que podia fazer isso. Vocês me dão um segundinho agora, é só que dá dramaticidade para vocês aqui, né? Não sou o Superman, ok? Ok, só para deixar claro. Dá um segundinho aqui. Vou tentar não errar. Se eu errar um botão, você me fala, hein, Lucas, tá bom? Desta vez sozinho, mas plateia, pastor cara de fome, e pode falar do salvo, e eu ponho a cena right now, tá me sabendo, eu fui lá pela hoje já can, tô pensando mais aqui, de só não deixar once that this happened. É uma pregação de... Eles estão indignados, com as vestes realmente rasgadas. A maior preocupação dos apóstolos, e olha que interessante, versículo 14, os apóstolos Barnabé e Saulo. Barnabé é chamado apóstolo aqui. Não são só os 12. A gente vai falar de 19 pessoas no Novo Testamento que são chamados apóstolos. É claro que os 12 têm um sentido mais restrito, mas há outros que, sob certos aspectos, são apóstolos também. Eles vão pregar um sermão de indignação. E esse sermão, para a gente, ele é muito importante na teologia, porque nos ensina como que o evangelho ele é introduzido a pagãos. Pessoas que não têm nenhum contato com revelação ainda. Como que você começa numa cultura em que as pessoas não sabem quem Jesus é, não tem noção de Antigo Testamento, não tem judeu ali na região, e ele vai pregar esse sermão para os pagãos. Eu acho interessante uma coisa. Ele vai lidar com um aspecto da teologia, ele vai lidar com os atributos de Deus. Não com atributos muito específicos, mas atributos que qualquer pessoa que olha para a natureza consegue perceber, que a gente chamaria em teologia de atributos da revelação geral. Primeiro, versículo 15. Homens que estão fazendo isso, veste rasgada, está indignado. E ele diz, nós também somos humanos como vocês, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas aí ele começa o sermão.
estamos trazendo o evangelho, boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afaste dessas coisas vãs, inúteis, e se voltem para o Deus vivo. Primeiro atributo de Deus é Deus vivo. Paulo não tem medo de fazer uma comparação entre a religião deles, essa que nós vimos aqui no livro, e a religião verdadeira. Ele não tem medo disso. Ele não tem medo de chamar a religião de inútil. Aliás, se você chega hoje para alguém e fala, cara, às vezes você acredita numa coisa inútil, isso é um escândalo, vai para a internet, vai ser cancelado. Não? E as pessoas acreditam em qualquer coisa, como eu falei para vocês, algumas religiões só acreditam em horóscopo. Não é? Houve uma época na minha juventude que a turma acreditava em duende, cara. É impressionante. Gaia, né? Aliás, um bom nome, né, para cachorro, né? Então, enfim, espíritos de luz, nós estamos falando da religião verdadeira, o Deus vivo. E esse é o primeiro atributo. Aliás, tem tanta coisa hoje, tanta doideira, um dia a gente pode até conversar sobre isso, mas a gente às vezes tem que pontuar, pôr as pessoas na real. Isso é inútil, isso é vazio, isso é vão. Nós servimos a um Deus vivo. Paulo começa com um atributo de Deus que dá origem a toda a vida no universo. Um atributo fundamental. Deus, ele é vivo, por isso ele interage, por isso ele cuida, por isso ele dá vida, por isso ele intervém na história. Os mais antigos vão lembrar aqui que antigamente a igreja mudou, né? Não deveria, mas mudou. Antigamente a gente tentava evangelizar os católicos. Vou usar a gíria, né? Papo reto aqui entre nós. Antigamente se falava assim, olha que interessante. Esse Jesus que vocês adoram, falando para os católicos, é um Jesus morto na cruz. A nossa cruz está vazia. Já ouviram isso? Porque um ponto importante da teologia que nós cremos é a ressurreição de Jesus, e essa ideia de um Deus vivo. Parece que a igreja está perdendo um pouco dessa dimensão. E para quem é pagão, isso é importante, porque no paganismo, seja de qual lado for, muitas e muitas vezes as pessoas não interagem com Deus, interagem com espíritos ou coisas menores. E nós temos que lembrar, tem um Deus vivo lá em cima. Quais são os contextos, né? Desculpa. Segundo atributo, agora eu vou falar dos contextos, versículo 15, olha lá. Dizendo que se afastem dessas coisas e se voltem para o Deus vivo, e aí ele menciona en passant, não explicitamente, mas implicitamente o segundo atributo de Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E o segundo atributo que ele vai lidar com pagãos é Deus é criador. Que deriva do Deus vivo? Deus é vivo e Deus é criador. Fez céu, terra, mar e tudo que neles há. Turma! O fato de Deus ser criador para contextos... Eu acho que nós temos que usar em dois contextos essa perspectiva. Primeiro, em ambiente rural ou ambiente natural. Na geografia a gente vai falar de ambiente natural. Mas é um ambiente, pessoas que estão muito ligadas à natureza. Criação, eu sempre falo, criação é a ilustração viva de quem Deus é. Como eu sei como Deus é? Olha lá fora. Tem mato de várias cores. Na biologia, quando eu estudei biologia, você fazia um quadrado de 1 metro. 1 metro quadrado no chão. Já fizeram isso? Pode fazer lá nas aulas lá. Ademir dá aula de gramática. Mas enfim, faz lá, né? Pode ser uma grama. Ali, vai lá no terreno, ali faz ali, marca 1 metro quadrado. Conta quantas espécies diferentes tem lá. Vocês vão ver que numa grama, vocês vão achar no mínimo 10 espécies. Tem grama, tem um matinho diferente, tem um musgo, passa um inseto, 2 tipos de formiga, de repente vem uma borboleta, de repente vem uma minhoca. Você vai ver, no mínimo, só de planta, umas 5 espécies diferentes. Por quê? Porque há uma criatividade em tudo. O ambiente natural é isso. Paulo
Eu sempre penso, nós ganhamos aquele abacate lá que você deu, mãe. Eu acho abacate é uma fruta verde, né? O que foi, Andrés? Isso, então eu vou falar da cor do abacate. Olha aí, olha aí. Eu acho bonito, você abre o abacate, uma fruta verde. Mãe, vamos fazer melhor que isso, hein, mãe? Olha lá, ó. Você abre o abacate, não é amarelo. Ele tem um degradê dentro do abacate. Pensa comigo. Por que alguém ia colocar um degradê tão bonitinho, harmonioso dentro do abacate? Porque ele é criativo, ele é harmonioso no seu caráter, ele gosta da beleza. E aí você vai vendo coisas assim, que se repetem. E as pessoas que vivem no meio natural têm contato com isso todos os dias. Certo, Val? Você vai na floresta amazônica, é um pássaro de cada cor. Vou contar para vocês para não ir preso. Vou contar. Lembrei agora, Val. Eu saí para caçar uma vez com os Yanomamis. E foi o Marcelo Berti. Fomos lá caçar com os Yanomamis, né? E primeiro tiro que nós tínhamos, passarinho a 5 metros, né? Fomos caçar para comer e tudo mais. Primeiro tiro, 5 metros, Marcelo, pá! Matou o passarinho lá. E aí depois fomos lá, mais 5 metros era a minha vez, que a gente revezava. Aí foi minha vez, eu errei. E aí o Yanomami que estava com a gente falava pouco português e ele falava assim: você errou. Você podia ter pego com a mão, você atirou e errou. Você errou. E foi o caminho todo falando comigo, você errou. Não, Val, não vai fazer isso comigo. Você errou. E, rapaz, foi assim, nós ficamos 3 horas no meio do mato, no meio da Amazônia, mas você errou. Eu falei, você aprendeu português para falar que eu errei. Errei, né? Chegamos no último lugar, a gente estava chegando perto do barco, ele chegou e falou assim, ó, sua chance. E tinha um passarinho, ele falou, apontou, eu não vi o passarinho, vou ficar entre nós. Eu falei, ali. E eu olhei, rapaz, longe, de um negocinho. Apontei e falei. Pá. Aí veio descendo. Se um dia eu voltar pra lá, foi Mucajaí isso daí. Eu vou falar, eu acertei, né? Mas olha que interessante. Quando caiu, que eu me arrependi, era um papagaio de cabeça vermelha, tipo uma cracatoa. Coisa mais bonita que eu vi na... O último. Nossa, obrigado, André. O último. Daquele que foi extinto no ano de 2002, por algum motivo. Um papagaio, a cor mais linda que já vi na vida. E Deus é assim. Esse é um ambiente que eu usaria, Deus é criador. Quem vive perto da criação, mas há um segundo ambiente. Quase que oposto a esse. E que esse é difícil. Nós lidamos rapidinho com Atenas hoje aqui. Eu usaria a ideia de um Deus criador no ambiente científico. Pouco que eu tive contato nesse meio, 1 ano e meio, 2 anos, depois abandonei essa faculdade. Fui terminar outra. Nesse meio secularizado, alguém precisa, com graça e com bons argumentos, lembrar que tudo que existe tem um Criador inteligente por trás. Bondoso, amoroso, soberano, detalhista. Recentemente, estudando lá em casa com uma das crianças, questão da pressão sanguínea, a gente aprendeu por que não morre quando você... Sabe, de madrugada, vontade de ir no banheiro, fazer xixizinho ali e tal? Por que você não morre quando você levanta? Tem um pico de pressão e tudo mais, tem toda uma regulação. Às vezes morre, mas não quero criar nenhum problema, mas normalmente não morre. Estamos aqui hoje, né? Há uma regulagem fina de um dos grandes processos que acontecem no corpo humano. E isso não é acaso. É muito bem planejado. A gente chegou na fórmula, né? Com cosseno, com seno e tudo mais. Rapaz, que fórmula é essa? Né?
E esse atributo, ele é o Criador, ok? Há mais um atributo aqui, versículos 16 e 17, e a gente vai falar da revelação geral aqui no versículo 16 e 17, na provisão, quando diz, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos, contudo não ficou sem testemunho. Como que ele não fica sem testemunho? Mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva no céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura. Deus, ele é provedor. De onde vem a fartura de quem vive na roça? Vem desse atributo, essa generosidade manifesta em fartura. Lá em casa nós plantamos recentemente, nós não, né? Uma das crianças plantou várias flores e a que mais deu foi o tal do girassol mexicano. Conhecem, não? Um girassol de sombreiro, não, um girassolzinho rosa, laranja, né? E deu um monte de bicho, mas enfim. Essa flor de girassol que me chamou a atenção nós plantamos 4, 5 sementes. De repente nasceu um arbusto enorme, 2 metros, 2,5 metros, com muitas flores. Ó a turma da roça aí, no momento Globo Rural de hoje, né? A flor do girassol não tem aquele miolo dela lá? Aquilo vai secando e aquilo se transforma em semente. Sabiam? Então, de uma semente, para cada flor vem, sei lá, 50. Eu estava dando comida pro passarinho que a gente tem lá, a Kate Williams, e é sério, era Jordan, enfim. E a Kate, ela é um saco de girassol que vai dar uns 2 meses ali. Quando eu olhei e vi a flor, eu falei, rapaz, com 5, 6 girassóis dá um saco desse. 5 flores é muita generosidade. Uma semente, você enche sacos e sacos de semente. E ele está falando assim, tá vendo isso que vocês têm? A gente segue um canal, Momento Youtuber do pastor, né? Como chama? Country Life Vlog. Já viram, não? É um casal do Azerbaijão. Mas eu só não assisto muito aqui. E tem a versão brasileira que é da Cleide Lifestyle. Não? Já viram também, não? É canal de roça. Eu não gosto muito de assistir porque humilha a gente. Tipo assim, na minha horta lá tem um pouquinho de alecrim, né? Vai nesse canal, o cara fala, vou pegar um alecrim. O cara tem uma árvore de alecrim, eu nem sabia que dava em árvore. Vai lá, eles matam o boi. Vou pegar um ovinho, o cara sai com um carrinho de mão de ovo, né? Mas são canais que mostram a pessoa indo na roça pegar as coisas, vai pegar um melão de 8 quilos, né? É umas coisas assim. Mas a gente vai vendo a generosidade. Depois dá uma olhadinha. Country Life Vlog e Cleide Lifestyles. Ótimos, cara. Muito bom, só de roça. Coisa de roça. Plantação, tudo mais. E você vai vendo essa generosidade. Ele está apelando para isso. Ele chegou numa região que tem azeitona, que tem figo, que tem vinho, que tem tanta coisa. Ele está falando, olha, isso que vocês têm não é só do trabalho de vocês. Alguém deu para vocês. Deus, ele é provedor. E finalmente ele termina falando do último atributo de Deus nesse aspecto, versículo 17, contudo, não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura, e olha o que ele diz, e enchendo de alegria os seus corações. De certa forma, ele está dizendo aqui, por último, Deus é gracioso. A alegria que vocês têm, ela não é à toa. Eu trouxe um festival que eu não sei de onde é, deve ser da Bolívia, pelo jeito. Ou de alguma região assim. A gente que já viveu em outras culturas, quem vem de outras culturas, a gente morou um pouquinho na África e tal, mesmo os povos pagãos, distantes de Deus, eles têm alegria. Têm uma vida difícil, têm medo dos espíritos. E de onde vem essa alegria? Vem de Deus, de um Deus criador, provedor, vivo, que colocou alegria no coração. E Paulo, então, ele apela, olha, Deus é vivo, Deus é criador, Deus é provedor, Deus é gracioso. Para pessoas que não conhecem nada, ele pega o pouco que eles podem ter de noção de Deus e traz para eles na introdução ao Evangelho. E o texto termina nessa cena de forma muito irônica, apesar dessas palavras. Tentou, falou, o pessoal,
Eles conseguiram, mas olha, diz o texto, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão oferecesse sacrifícios. Tá, vamos, mas só um boizinho, Zeus. Não, por favor, não. Vai, um gancinho. Não. Antes da gente terminar a cena, só quero mencionar algo sobre esse com dificuldade aqui. Turma, a crença das pessoas sempre está muito arraigada. Realmente é uma ação sobrenatural de Deus tirar mesmo as coisas mais tolas que as pessoas acreditam. A gente não tira. E mesmo quando o evangelho chega, é difícil o evangelho muitas vezes conseguir trabalhar no curto prazo com essas crenças. Há um livro baseado nesse texto aqui chamado Fator Melquisedeque, do Don Richardson. E ele pegou essa expressão, contudo ele não ficou sem testemunho, e a tese dele era: toda cultura tem um testemunho específico de Deus. Essa era a tese desse livro. Quantos já leram aqui o Fator Melquisedeque? Já leram ou não? Ok. Quando o livro saiu, década de 1970, 1980, foi... olha, que livro! Toda cultura tem o gancho do evangelho e tal. E aí, de fato, você vai vendo muitas culturas e que se converteram, que o missionário usou um gancho da cultura. Foi feita uma avaliação sobre como essas culturas, 20, 30 anos depois da pregação do evangelho, como que elas estão hoje. Na grande maioria delas, a igreja verdadeira tornou-se sincretista. O que eu estou dizendo? Misturou aquelas crenças antigas com as novas. Por quê? Porque estão lá os caras, Deus verdadeiro, Criador, legal, mas vamos sacrificar o boi? É difícil arrancar. Há regiões em que o evangelho vai frutificando com as gerações. Porque a primeira geração ainda não consegue largar, não é? Da onde veio. E aqui eles têm essa dificuldade, mesmo diante do apóstolo Paulo. As luzes se apagam, termina a segunda cena. E chega então, versículos 19 em diante, versículos 19 e 20. A última cena da nossa história de hoje, que diz assim: então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Olha o plot twist aqui, muda tudo aqui. Está tudo tão bem, até não conseguiu não sacrificar. Basta então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo. Essa expressão é terrível. E olha o que acontece. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, e no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. A última cena, ela tem... Eu podia colocar demônios aí entre aspas. Minutos antes, Paulo e Barnabé eram deuses. Agora, eles são dignos de apedrejamento. Interessante, né? Esse demônios é como as pessoas estão considerando agora. Paulo e Barnabé, figurativamente, ok? Não que eles pensassem que eram demônios. Quer dizer, não era Deus até agora? Quando estamos pregando o evangelho, turma, os ânimos podem mudar de repente. Em um momento, Paulo e Barnabé têm dificuldade para não ser adorado. Minutos depois, Paulo tem dificuldade de se levantar. A mesma mão que quer sacrificar é a mão que apedreja. E pessoas que não têm Jesus, turma, são muito suscetíveis de mudança de ânimo em relação aos cristãos. Basta, de alguma forma, eles se sentirem confrontados em suas práticas. O que era uma quase aceitação se torna uma perseguição violenta. Turma, não há segurança nesse mundo. Para o cristão, não há. Nós temos que lembrar a cada minuto que nós estamos em guerra.
Gosto muito, já falei dessa música para vocês, uma música do Marcos Almeida que diz: hoje tem guerra, amanhã também. Então repita tudo essa música todos os dias. Hoje tem guerra, amanhã também. E nós, nesse aspecto, por um lado, somos o lado forte e o lado mais frágil dessa guerra. Forte porque Deus está do nosso lado, frágil porque esse mundo é maligno. Vivemos num mundo, turma, que odeia o cristianismo, odeia Jesus. E isso foi plano de Deus. Em Gênesis 3,15, Deus diz: porém inimizade. Ele pôs. É para ser assim. E mais, eu acho interessante. Diz o texto que os judeus chegam de Antioquia e de Icônio. Antioquia dá 260 quilômetros. Icônio é mais tranquilo, 100 quilômetros. O indivíduo caminha 100 quilômetros. 260 quilômetros para pegar os apóstolos. Não há limites na perseguição. 260, eu vou pegar aqueles camaradas. Não peguei lá em Icônio, não peguei lá em Antioquia, eu vou caminhar 260 quilômetros. Se caminhar 10 quilômetros por dia, são 26 dias. 10 é pouco. Vai 20 por dia, 13 dias. 13 dias indo de um lugar por... Haja vontade de matar. E eles apedrejam Paulo, a ponto de Paulo ser dado como morto. Então não foi pedrinha. Mas eu acho tão bonito esse texto, versículo 20, quando diz assim: mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, há uma santa rodinha aqui. Né? Nós não sabemos, pela linguagem grega, se os discípulos fazem um cordão de isolamento durante o apedrejamento, que é possível na língua grega, ou se terminado o apedrejamento, Paulo já está caído, e eles, quando está tudo livre, eles vão lá, que é uma possibilidade também. Mas sabe o que eu acho bonito desse texto? Há discípulos ali. O trabalho de Paulo e Barnabé frutificou, há discípulos agora. Deus usa essa pregação deles. Pode ser que sejam discípulos que tenham vindo de outro lugar, o texto não é claro, mas de alguma forma aquela passagem dele nessa região tem discípulos que estão preocupados com Paulo e Barnabé. Turma, há perseguição, quando a gente prega o evangelho para valer, e eu tenho pensado assim, os irmãos viram ontem na Assembleia como nós estamos tentando alcançar a nossa região e pessoas aqui perto. Se preparem. Se de fato a gente perseverar nessa ideia, se preparem. A coisa vai ficar feia. A perseguição é comum. Já vivi isso várias vezes, trabalhado como missionário, como evangelista. Ela vem. Às vezes é direta, às vezes é indireta, mas ela vem. Há contextos de prisão espiritual, enfim, que as pessoas estão presas, o diabo não gosta. Mas sempre que há perseguição, olha que interessante, normalmente há discípulos também. Onde há pessoas que estão sofrendo pelo evangelho, também há pessoas que ajudam os que estão sofrendo. Deus tem seu povo espalhado ao redor do mundo. Quando Elias achou que estava sozinho lá no Antigo Testamento, só tinha 7.000. Não era muito em relação à população total, mas era 7.000. E Paulo, então, milagrosamente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E termina, então, a última cena, em que eles que eram deuses foram tratados como renegados, como demônios, como pessoas que a cultura não quer e são apedrejados. E essas são as 3 cenas. Cassiano vai jogar para a gente o que eu penso que poderia ser uma aplicação desse texto para nós. A primeira cena. O que Deus quer provocar nessa revelação bíblica dessa situação de pessoas que acham que são Deus, esse tipo de doideira religiosa que a gente vê ali? Turma, nós temos que lembrar que as pessoas que não são crentes, elas estão perdidas nas suas crenças vãs, inúteis e tolas. E o texto quer provocar em nós essa misericórdia com gente que está perdida. Está adorando outras pessoas, adorando coisas. Mais para frente, quando Paulo vai para Atenas, ele fica revoltado, vai dizer o texto. Ele olha aquela adoração pagã, aquilo
tem que mexer com a gente. Vocês que convivem mais com não crentes do que eu neste momento da vida, tem que olhar o seu colega de trabalho, da escola, que traz aquelas ideias doidas e lembrar de que as pessoas creem nessas coisas. Falando agora da segunda cena, quando Deus se revela. Turma, Deus quer mostrar a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo e a Barnabé para trabalhar com o que eles conhecem. Não ficar só no que eles conhecem, mas começar a partir do que eles conhecem. Quando tem sinagoga, Paulo usa o Antigo Testamento. Quando não tem, ele usa a revelação geral. Para introduzir Jesus, o Evangelho, que, havendo discípulos ali, provavelmente foi um sermão bem maior do que isso. Então, ter essa sabedoria, ter esse discernimento diário, desse do que estão me falando aqui no trabalho, na vida, como que eu consigo mostrar o Deus verdadeiro? E finalmente, turma, nós temos que ser realistas. Se a gente quer ser crente, viver o Evangelho e pregar o Evangelho, vai ter perseguição. Ela pode vir de diversas formas, como eu falei para vocês semana passada, de formas mais brandas, de formas mais severas, mas de alguma forma vem perseguição. Vem algum tipo de oposição. Vem algum tipo mais branda, zombaria. Ok, zombaria a gente aguenta. Pedrada também. Temos que ser realistas. Pregar o Evangelho muitas vezes envolve um alto preço. É isso que eu tinha para a gente hoje. Semana que vem a gente vai lidar com algo muito interessante, que é o retorno do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé à igreja de Antioquia. Tem coisas muito interessantes nesse retorno. E a gente vai terminar o capítulo 14 de Atos. E são essas 3 cenas que eu tinha para a gente. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor está aqui conosco. Obrigado porque nós temos registrado a história de 2 homens de Deus, lidando com pessoas que não têm nenhuma luz, nenhum vislumbre de revelação específica de Deus. E isso nos ensina como podemos, eventualmente, lidar com pessoas que convivemos, que têm esse tipo de perspectiva, ou também compreendermos aqueles que nós enviamos ao campo missionário, as suas lutas e dificuldades. Cria em nós sensibilidade quanto à situação espiritual das pessoas. Nos dá sabedoria, Senhor, para lidar com cada uma das pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, sejam amigos, familiares, conhecidos, relacionamentos do dia a dia. E, finalmente, nos dá a perspectiva de que é muito honroso para um crente sofrer por causa da pregação e da vivência do Evangelho. Obrigado pelo tempo juntos aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Turma, para a gente encerrar aqui, eu só quero pegar os avisos que estão no boletim virtual. Se você quer receber, me dá seu